Tudo bem por aí, Ricardo? Tudo ótimo, pelo menos até agora, até esse momento em que falamos, a semana ainda sem grandes turbulências, vamos dizer assim, em Brasília, né? A gente sempre sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa mais turbulenta, mas é uma semana atípica, até um pouco mais tranquila do que semanas anteriores. Pois é, turbulento podemos dizer que tem sido a relação do presidente Lula com o Congresso, né, Ricardo? Tem mostrado aí que não vai muito pro lado que o presidente queria ou almejava desde o começo, desde quando foi eleito, certo? Exatamente, a gente até falou aqui esses dias sobre essas dificuldades de articulação, que o Lula ia assumir a própria articulação, mas se a gente olhar essas ações todas, os problemas todos, né? Vamos lembrar aí o decreto do saneamento, em que Lula de alguma maneira queria derrubar esses decretos e o Congresso foi e sustou esses decretos de Lula, pelo menos a Câmara, né? Isso vai ser votado no Senado, mas Rodrigo Pacheco já disse que o decreto também vai cair por lá. Se a gente olha as discussões iniciais sobre o arcabouço fiscal, em que Arthur Lira já disse que a Câmara vai tornar o arcabouço mais rígido. E se a gente vê a primeira declaração do Lira também sobre essa discussão da Eletrobras, que o governo colocou na justiça, querendo mais poder de voto lá e cogitando num segundo momento até discutir, rever a privatização, em todos esses casos a gente percebe o seguinte: o Congresso não topa ir mais para a esquerda como Lula gostaria. Quando Lula foi eleito, durante a campanha, nas entrevistas e nas primeiras entrevistas pós-governo, o Lula sempre deixou no ar a ideia de que queria fazer um governo um pouco mais à esquerda do que o de 2022. Ele falava, avançamos em algumas coisas, em outras precisamos avançar mais, né? Na lógica de quem é de esquerda, avançar um pouco mais significa tornar esse governo um pouco mais à esquerda. E o Congresso não topa, até porque o Congresso não é de esquerda, né? Então o Congresso está fazendo uma força danada para levar o Lula mais para o centro. E o Lula, em algum momento, provavelmente vai perceber que ele não tem alternativas a não ser fazer um governo de centro para poder manter ali algum tipo de relação com o Congresso. Então é isso que eu enxergo nessa discussão toda. Ô Ricardo, olhando por esse prisma que você trouxe, dá para imaginar que o governo, em qualquer pauta ideológica em que haja aí a clivagem direita-esquerda, ainda que faça concessões de emendas parlamentares ou de colocação de cargos ou o que quer que seja utilizado na articulação política, dá para imaginar que o governo terá dificuldade sempre? Com certeza, pautas ideológicas, o governo dificilmente aprovará alguma coisa. Acho que ficou até muito claro no caso do PL das fake news, que quando ele foi transformado numa disputa entre esquerda e direita de alguma maneira, né, quando essa narrativa se transformou, que inicialmente não era isso, o governo passou a não ter chance nenhuma de conseguir aprovação, uma aprovação que no primeiro momento parecia óbvia e clara. Então, pelo menos na Câmara, acho que é muito nítido isso. É evidente que a situação do Senado é um pouco diferente, mas do ponto de vista ideológico não há dúvida nenhuma, tanto do ponto de vista ideológico quanto nessa ideia de aumentar ao mesmo tempo gastos e receitas, né? Isso teremos em breve um problema sobre isso, porque o governo, dentro da ideia de arcabouço fiscal, ele tem uma ideia de recuperar receitas. Em algum momento pode ser que isso não passe, por ser considerado uma medida que, de alguma forma, aumenta ali o poder do Estado, né? De arrecadar mais para oferecer mais também, e essa não é uma ideia que parte do Congresso concorda com ela, né? Pois é, ô Ricardo, e tem uma outra questão aí pra gente avançar aqui na sua participação, sobre o fato de terem novas mensagens trocadas entre o ex-major do Exército, Ailton Barros, e o coronel Elcio Franco. Toda aquela situação envolvendo as mensagens, os telefones, que foram aí divulgados após aquela operação que envolvia busca e apreensão, inclusive a apreensão do telefone do ex-presidente Bolsonaro. O que a gente tem de novo nesses fatos por aí? Olha, esses novos áudios, essas novas transcrições de áudios, né? Porque os áudios propriamente não vieram a público, mas sim as transcrições, né? Foram divulgadas inclusive pela CNN Brasil, mostram o seguinte, que não foi uma conversa episódica do Ailton Barros com o Mauro Cid daquela outra vez, que havia discussões mais claras sobre isso, inclusive de Ailton com Elcio Franco, que também foi integrante do governo Bolsonaro, vamos lembrar, foi número 2 do Ministério da Saúde, inclusive é aquele que está naquela discussão sobre a Covaxin, né? Que deu um rolo
rolo danado. E dessa vez não é apenas o Ailton falando, ou seja, não é alguém de fora do governo dando ideias, que poderia se dar esse argumento, tinha alguém aí fora dando sugestão e a gente só estava ouvindo, mas a gente sabia que era borracha e tal. Não era, dessa vez tinha alguém que era do governo, que foi do governo, respondendo, defendendo, explicando, olha, o comandante do Exército não vai topar entrar nessa história de golpe militar e tal. Ou seja, fica claro que havia um grupo, que ninguém sabe o tamanho desse grupo nesse momento, havia um grupo que de fato defendia que o Exército praticasse um golpe militar e o comando do Exército não quis, não aceitou. Então, talvez não se tenha tido nada porque não houve apoio por parte do comando do Exército. A dúvida é saber até onde vão essas conversas. E a grande preocupação do núcleo bolsonarista nesse momento é saber o que mais tem nesses telefones, né? Porque se isso não foi apagado, o que mais não foi apagado? O que mais pode ser descoberto? Essa é a grande preocupação, inclusive daqueles que lá atrás defendiam a CPMI e que agora estão um pouco ressabiados com isso, né? E ainda tem, é claro, o avanço de algumas casas do ponto de vista da lógica de narração ou de reconstituição dos fatos, né, Ricardo? Porque para alguém dizer que um coronel não topava entrar numa situação como essa, alguém precisa ter conversado com o coronel em algum momento para sugerir a ele que isso fosse feito. E aí a Polícia Federal, imagino que vai avançar também para tentar encontrar exatamente, quem manteve diálogos dessa ordem com integrantes das Forças Armadas para dizer que, olha, vocês topariam de alguma maneira e recebeu ou foi rechaçado nessa intenção, que aí também tem uma outra configuração hipoteticamente de crime que pode ser dada a partir do que tem nesses telefones e do que mais a Polícia Federal está montando nesse quebra-cabeça, né? Não, exatamente. E pode levar, inclusive, a outras prisões, a outras buscas e apreensões, né? Porque vamos lembrar que essa operação foi operação para tratar daquele episódio da vacina, do cartão de vacinação. E dentro dessa operação, por terem conseguido acessar as nuvens dos celulares, eles conseguiram ter acesso a informações sobre outro episódio, que é esse episódio de uma tentativa de intervenção e tal. Então, Elcio Franco, por exemplo, não foi alvo ainda, mas diante de um fato como esse, pode vir a ser alvo, né? Inclusive, muitas vezes acontece, até é bom dizer isso, muitas vezes acontece do Ministério Público ou da Polícia Federal deixar com que as pessoas às vezes, poxa, como é que isso vazou? Às vezes é proposital por parte da Polícia Federal, do Ministério Público, deixar vazar esses áudios para a pessoa falar de novo daquele assunto e eventualmente eles conseguirem pegar alguma coisa ou isso levar a uma busca e apreensão mais adiante, né?